a minha origem, sou filho de um pai funcionário público, um modesto funcionário público, minha mãe era farmacêutica, num tempo que as mulheres não estudavam. E eu nasci em São Paulo e com 6 anos de idade fui morar em Santos, que é onde eu tive toda a minha formação. Em Santos era uma vida maravilhosa, uma cidade de uns 300 mil habitantes, com praia e com 9 anos eu comecei a praticar natação, que influenciou a minha vida inteira e até hoje eu pratico e compito em campeonato Masters aqui pelo Leopoldina Juvenil e no Paraná pelo Clube Curitibano. Nos estudos, fui um aluno normal, nada de especial, entrei na faculdade com 17 anos, completamente imaturo. A partir do 3º ano, fazendo estágios e coisas assim, é que eu comecei a me interessar e aí eu comecei realmente a me tornar um aluno melhor, um pouco melhor. E essa foi uma juventude maravilhosa, uma juventude alegre, com risos o tempo todo, com muita saúde, muita energia, esporte, festas, uma vida maravilhosa. No 4º, 5º ano, eu era estagiário, mas eu já advogava a 1000 por hora. E um amigo assinava-me e eu já tinha clientes, geralmente pessoas pobres, né, que me procuravam e eu atendia aquilo e me esforçava. Mas quando me formei, já advogando, um amigo convidou para fazer concurso para a Polícia Federal e eu fiz o primeiro concurso para delegado da Polícia Federal. Passei, fui para Brasília e era muito novo ainda, recém-formado, e era a época do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, então era uma polícia muito política, o curso na academia era totalmente tenso e eu desisti. Desisti porque achei que não era aquela minha vocação. Mas quando eu voltei eu já tinha perdido o pique para advogar. Esse pique não existia mais, porque eu já não era mais o mesmo, eu já tinha passado pela primeira experiência da vida adulta, sofrido bastante, chorado bastante aos domingos nas praças de Brasília, com aquela solidão típica da capital federal, e voltei mais maduro, não tinha mais pique para advogar, fui acabando as minhas causas, foi um tempo bom de advocacia, eu gostei, ganhei dinheiro, comprei um carmanguia muito bonito. E era uma vida muito boa, não tenho queixas, mas quando eu voltei resolvi ser promotor. E resolvi ser promotor porque o meu irmão era promotor e a vida dele era uma vida que me agradava, achei boa a vida dele. E aí fiz o concurso em São Paulo, fui a oral, não passei, fiz no Paraná, passei, fui morar no interior, em Umuarama, onde voltei depois como juiz federal, 500 anos depois, como presidente do tribunal, acho, ou corregedor. E exerci em Umuarama e em seguida passei em São Paulo. E aí assumi em São Paulo e iniciei uma nova carreira como promotor. Uma carreira muito boa, muito alegre, muito gostosa, na cidade pequena, atendia as pessoas pobres, eu era amigo dos pobres, dos ricos, de todos, até dos presos, porque eu visitava a cadeia e olhava por eles. Não eram os presos de hoje, eram presos bem mais amigáveis do que hoje. E nessa época, foi uma época muito rica, mas eu não gostava da perspectiva do fim da carreira. Procurador de justiça não me interessava ser, porque trabalho em casa, fazendo parecer, e muito insosso, dá um parecer, o tribunal aceita, não aceita. Não era o meu futuro, não era para isso que eu nasci. Então, o meio era ótimo, o fim não me agradava. Como fui delegado da Polícia Federal, ficou aquela marquinha da esfera federal e eu fui saber o que era um juiz federal, como fazia, era uma coisa muito distante, muito difícil, poucos, né? E o primeiro concurso eu não pude fazer porque eu não tinha 4 anos de formado, que era exigido. Tinha 3 anos e pouco, não fiz. E aí fiz posteriormente e passei, mas foi muito bom não ter entrado logo porque eu fui promotor muitos anos e vivi em cidade pequena, tive os 3 filhos, vivi numa cidade de litoral, em 2 cidades de litoral de São Paulo,
em Caraguatatuba, onde eu comecei a me interessar pelo direito ambiental, porque tinha a Serra do Mar, tinha a fauna, a flora, e tinham autuações da Polícia Florestal, e eu denunciava as pessoas e lutava pelo meio ambiente, achava que aquilo era bom. Não era uma bobagem como a maioria pensava. Mas aí veio aquela vontade de ser juiz federal, eu comecei a me preparar, estudei mais 4 anos, depois já de ser promotor, 4 anos de estudo, fiz 4 cursos na PUC de São Paulo, onde eu ia de Fusca, sábados de manhã, às 6 da manhã, saía, voltava às 3 da tarde. Por causa do direito público, que no interior o promotor não faz, e eu precisava saber tributário, e precisava saber mais administrativo, coisas assim. Bom, tudo isso foi me dando uma base, e daí passei para juiz federal. Quando fui assumir, ganhava 20% a menos do que o promotor. E tinha que morar numa capital, e eu tinha 3 filhos pequenos, e tive um drama pessoal muito grande, não assumi com a minha turma, demorei 3 meses, ou 4 ou 5 meses, quase enlouqueci. No dia que o meu irmão me aconselhou procurar um psiquiatra, eu percebi que a coisa estava ficando feia. E aí eu falei, não, agora eu tenho que decidir. Eu vou, porque é melhor me arrepender do que eu fiz do que o que eu não fiz. E, nessa altura, com o atraso, eu resolvi, não tinha mais as vagas que eu queria, e tinha uma vaga em Porto Alegre. E eu conheci o ministro Nery porque eu fui a Brasília me aconselhar com ele, uma coisa assim muito interessante. Eu fui lá e disse a ele, olha, eu tenho 3 filhos, ganha muito mal, como eu vou fazer? E ele foi me acalmando, com uma conversa muito boa, ele me convenceu em 15 minutos que eu tinha que assumir. E eu assumi em Porto Alegre, que é a cidade dele, ele ficou muito contente, e para cá eu vim sem conhecer uma pessoa, e entrei na Justiça Federal, visitei o diretor do foro, o doutor Evandil Fagundes, que era um gentleman, uma pessoa finíssima, e os demais juízes, que eram muito bons, muito unidos, um ambiente muito bom. Todos eram unidos porque sofriam junto o ganhar mal. Como todos ganhavam mal, éramos solidários um com o outro. Um consolava o outro, né? Passávamos todos apertados. Bom, aí as coisas vão se arranjando aos poucos, o ambiente na justiça era muito gostoso, e as coisas vão se arranjando, não é? Entramos num clube, no Clube do Comércio, me arrumaram para entrar como um sócio visitante ou coisa desse tipo, eu conseguia nadar lá no clube, entrei para a turma da sauna, já frequentava a sauna, fiquei amigo lá dos caras, porque sempre quis ter amigo fora da justiça também. Muito pouco dinheiro, mas muita satisfação pessoal, muita. O cargo era muito importante, eram poucos juízes para o estado inteiro, eram 10 cargos e tinham acho que 8 aqui. Então, os mais velhos, que eram os nomeados, eram pessoas que tinham muita história para contar, e eu gostava de conversar com eles, eram pessoas que tinham uma vida muito rica, de experiências de vida. E, para entender bem onde eu estava, comprei um livro, Formação Cultural do Rio Grande do Sul. Bom, porque eu precisava entender como eu tinha que lidar com as pessoas, porque eram diferentes das pessoas que eu lidava no fórum da comarca, de onde eu vim. E comecei a entender, e a gostar, e a me interessar. E quanto mais eu gostava, mais as pessoas gostavam de mim. Claro, porque se eu gosto de uma terra e elogio, não com hipocrisia, não para agradar, porque era o sentimento real. Claro que aí todo mundo começa a me tratar melhor. E assim foi 1 ano e meio de muita felicidade, mas muito pouco dinheiro, e em Curitiba, naquele tempo, um imóvel era metade do preço de Porto Alegre, rigorosamente metade. E, então, com a remoção, ganhando 3 vencimentos, uma coisa assim, eu teria como comprar um imóvel em Curitiba, de 3 quartos, e com isso eu decidi ir para Curitiba. E me removi, e lá fiquei muitos anos, até voltar depois para o tribunal. Nesses anos, em Curitiba, era muito diferente da seção judiciária daqui, menor, e outros hábitos mais espartanos, muito espartanos,
por conta de um grande juiz que tinha lá, mas que era um homem muito espartano, que era o juiz Milton Luiz Pereira, que depois foi ministro. E ele era uma pessoa rigorosa com todos e com ele próprio, portanto, uma pessoa muito correta, mas muito rigorosa. Então, isso impregnava tudo assim, tudo era muito sério, assim, não havia muito tempo para risadas, mas era também bom, os juízes federais respeitadíssimos também, uma coisa muito interessante. E ali em Curitiba, eu comecei a ser designado para trabalhar em outros lugares também, porque eu era o estilo limpa-trilho, né? Sentença, sentença, sentença. Aí fui trabalhar em Campo Grande vários meses, em Florianópolis, em São Paulo, depois em Londrina, depois em Foz do Iguaçu, fui até Cuiabá e tudo isso. Essa foi mais ou menos a primeira instância. O ano e meio no Rio Grande do Sul me marcou muito, porque foi o início e, assim, muito agradável, porque eu vinha de cidades pequenas, tinha sido promotor quase 10 anos, e aqui tive uma vida cultural muito gostosa. Me agradava muito ver peças de teatro e me impressionava muito também o nível cultural das pessoas de menor classe social. Aqui eu tive uma grande satisfação, que foi vencer um desafio, que assumi a segunda vara com 442 processos e larguei zero, com certidão tirada na secretaria. Então, eu tinha uma alegria muito grande de poder sentenciar, de poder realizar aquele sonho de um cargo tão importante que eu nunca imaginei na minha vida, porque eu nunca fui o primeiro da classe, bem longe disso, bem longe do primeiro da classe. Depois, vira-se uma página, acaba a primeira instância. E aí vem o meu primeiro drama profissional da minha vida. Eu tinha a ingenuidade e a ilusão de que, criados os tribunais federais, eu iria para um, porque, afinal de contas, eu tinha em Curitiba vara zero também. Eu me matava. Isso nem reivindico como mérito, mas como realidade. Me matava, tinha vara zero. E quando criaram os tribunais regionais federais, eu me inscrevi para São Paulo, porque meus pais esperavam, meus sogros e meus filhos queriam ficar perto dos avós, tudo isso é muito forte. Me inscrevi, mas todos eram 76 juízes federais promovidos, 72 foram, 4 não foram, e eu era um dos 4. Mas que coisa, né? Eu me matei e não fui convidado para o baile. Foi uma coisa assim, foi muito difícil, não foi fácil. É óbvio que foram meses horrorosos, assim, os primeiros meses. Eu não vi na inauguração do tribunal aqui. Claro que não vi, não era minha festa. E não fui em nenhum outro. Recebi muitas manifestações de solidariedade, cartas e cartas, telefonemas de gente muito amiga. Aquilo foi mastigado, aquela dor, mas continuei todos os dias indo na justiça no mesmo horário, trabalhando do mesmo jeito e sem a alegria de sempre, claro, até o fim do ano, quando fui estudar na Itália, que foi uma coisa que era mesmo para ter uma saída, uma pausa na vida, né? Como dizem, um ano sabático. E fui para a Itália com a autorização do tribunal, mas gozando férias. A autorização não era de um dia para estudar, era férias e licença-prêmio, que naquele tempo tinha. E na Itália permaneci 6 meses estudando, com toda a família, meus filhos entraram na escola, fiz um curso na La Sapienza, tudo que tem direito. E quando voltei, vim convocado para o tribunal. Então, a primeira instância acabou antes de ir para a Itália. Logo depois dos tribunais criados aqui, alguns meses depois. Quando voltei convocado, o ambiente era muito bom, eu era amigo de todos, rigorosamente de todos, não tinha um inimigo criado nessa trajetória. E aí iniciou a vida aqui, e
Um ano depois sou promovido, porque o doutor Evandil Fagundes estava muito doente, teve que se afastar, e eu assumi a vaga dele, onde já estava convocado. E aí, inicia uma outra fase da vida, muito boa, muito diferente da primeira, sem aqueles sonhos e ilusões um tanto quanto juvenis, mas com mais maturidade, o sofrimento traz a maturidade, tem essa coisa boa, e no tribunal, então, pude, aos poucos, realizar todos os meus sonhos, né? Tudo o que eu queria, maravilhoso, uma temporada boa. Essa vinda para o TRF da 4ª Região foi, talvez, a mão de Deus, que fosse, talvez, aqui o meu lugar, aqui eu pudesse realizar os meus sonhos como acabei realizando. Talvez, não sei. Nós nunca temos certeza dessas coisas, né? E, aos poucos, fui pondo na prática tudo o que eu queria pôr. Eu lembro que logo na primeira ou segunda reunião, eu já, no plenário, falei 3 ou 4 coisas que eu queria, e o ministro disse, puxa, chegou ontem, né? Já vem assim? Eu falei, é assim sim, porque eu estou esperando isso há muito tempo. Então, como convocado, eu fiquei quieto, porque convocado não fala. Mas depois que eu assumi como titular, eu comecei a falar muito, e a fazer as coisas acontecerem, mesmo quando havia oposição, como, por exemplo, a criação das varas previdenciárias, que se especializaram porque eu briguei, literalmente, inclusive dando soco na mesa, e consegui, com diplomacia, levar o ministro Ari Pagender, na época colega, com muita liderança, na primeira instância, para ver onde estavam os processos previdenciários. Estava tudo lá, nos armários, lá jogado, porque aquilo era uma matéria que ninguém queria saber. E ele se convenceu e foram implantadas com muito sucesso. E então, aqui depois, aos poucos, eu fui podendo fazer tudo o que havia me planejado durante a vida toda. Bom, aí aqui no tribunal, o serviço era bastante, sempre foi, mas não era como hoje, era menos. Eram 1.000 processos, 1.500 mais ou menos para relatar, e todos em papel, físico, separado por matéria. O gabinete era tranquilo, era bom, minha assessora era a Elinora, que eu já conhecia de quando tinha sido juiz federal aqui, e íamos atacando assim os processos na medida das necessidades. Eu ia procurando os ambientais, porque isso era algo que me interessava, e participei de turmas com colegas muito bons, o relacionamento sempre na máxima confiança, nunca um atrito, não havia nenhum problema. Mas para mim era pouco, porque a minha personalidade é inquieta. Eu acho que vou descansar no túmulo, porque antes disso eu acho que eu nunca vou parar, sempre vou estar inventando alguma coisa. E nem digo que isso é bom, às vezes até me sinto um tonto, eu podia estar aproveitando mais a vida e estou aqui me sacrificando, trabalhando até hoje e tal. Bom, aí me meti na associação, que era um sonho, porque eu tinha a ilusão que eu poderia fazer grandes coisas na associação. Eu estava imbuído do espírito de salvador da pátria, quem sabe eu ia salvar o Brasil. Um pouco de ingenuidade, de ilusão, mas é bom, precisa ter isso. Se não tiver isso, que sentido tem a vida, né? Então, me meti na associação e acabei sendo eleito sem sequer ter um outro candidato de oposição. O candidato desistiu e me apoiou, foi uma coisa muito engraçada. A oposição me apoiou e eu fui eleito e me matei pela associação, quase morri de tanto trabalhar. Passava sábado, domingo, mandando coisas, avisos e tal. Bom, isso me deu uma experiência muito rica, muito boa, porque eu conheci o Brasil, os juízes do Brasil inteiro, e conheci também a psicologia humana do juiz. A psicologia eu já tinha conhecido quando promotor, que eu atendia os pobres. Então, as reações humanas eu sabia quais eram. Mas com as dos juízes eu passei a ter como presidente de associação. E me abriu o campo para ter amizades em toda parte, estendeu o leque de amizades, e começam a aparecer convites também para fazer palestra, para isso, para aquilo.
E então, além da justiça, que eu gostava e tocava, uma outra atividade. E essa atividade associativa depois me levou a ser vice-presidente da AMB, da Magistrados Brasileiros. Aí me deu assim uma visão da política institucional e dos políticos, e conhecer os políticos, e dos aumentos, essas lutas todas, etc. Aí o tribunal era assim uma atividade paralela e a principal, claro, eu não dava aulas, mas nas horas vagas eu já fiz um mestrado nessa época, porque também queria crescer um pouco mais, e depois fiz o doutorado também para ter sempre uma segunda via, porque sabe lá Deus, um dia eu vou me aposentar, então preciso ter uma segunda via e tal. E na Constituinte trabalhei, estava como vice-presidente da JUF na época, trabalhei muito, depois pela MB, ia para Brasília, voltava e reivindicávamos e queríamos isso, queríamos aquilo. Então, uma experiência boa também, convivendo com juízes estaduais e juiz do trabalho, muito rica. Começo a chegar às atividades administrativas. Não existia nada de escola, nada disso, mas eu gostava, me dava bem com os servidores da administração, por exemplo, quando tinha cursos, sempre me chamavam para falar alguma coisa. E eu gostava de colaborar, e gostava de administração, e me preparei para um dia administrar. Sempre me preparei para isso, e aí chegou o momento de ser corregedor. Eu queria ser corregedor, porque o corregedor muda as coisas. Ele tem muito poder. E aí, durante 2 anos, exerci a corregedoria num prédio fora da Justiça, que alugaram numa rua atrás. Uma sala maravilhosa, tudo, mas os problemas começam a surgir também aí, porque um corregedor ativo, ele mexe com lugares, com coisas sedimentadas, e isso gera reações. Então, ele tem 2 opções. Ou ele não faz nada e coloca depois um retrato na parede e passa para a história como o bonzinho, mas todos sabem que ele não fez nada, ou ele vai e enfrenta os problemas e se desgasta, e isso é normal e tem que se desgastar mesmo. Claro que a minha opção sempre foi me atirar de cabeça sobre as coisas, e essa eu me atirei de cabeça e enfrentei os problemas, e enfrentei muito. Por exemplo, corri todas as varas da região, todas sem exceção, pessoalmente. E quando a vara estava muito ruim, que era raro, não era comum, era muito raro, a maioria dos juízes muito bons. Quando a vara estava muito ruim, eu dava 3 meses, fazia a reunião com os juízes, com os servidores e dizia, eu vou voltar daqui a 3 meses. E eu tenho a mais absoluta certeza que vai dar tudo certo e vai estar uma beleza aqui e nós vamos comemorar. Bom, o oposto estava implícito, né? Se não houvesse comemoração, estava implícito o que ia acontecer. E ia mesmo, porque eu não fui eleito corregedor para agradar, passar a mão na cabeça. Eu tenho que cumprir meu papel. Bom, e assim foram 2 anos de muita riqueza, conheci a região inteira, o interior inteiro, aproveitei cada lugar que ia conhecer alguma coisa, fui em Bagé, vou conhecer o centro, um centro cultural lindo, com todas as vantagens de uma senhora que era diretora, ainda me explicar tudo, porque eu era o corregedor, então ainda com essa vantagem. Maravilhoso! Fui conhecendo tudo. Então, isso foi um momento muito rico na minha vida e no qual eu apliquei todas as técnicas que tinha aprendido e na associação tinha visto, e com o juiz do Estado tinha visto, e com amigos e trocado ideias. Foi muito boa. Não foi fácil em algumas coisas, nunca é fácil abrir uma sindicância contra um juiz, é complicado, é desagradável, nós conhecemos as pessoas, e aí, evidentemente, tem pouquíssimos, mas ainda tem alguns, 2, talvez, 3, que me olham de nariz torto, mas faz parte. Bom, então essa foi a página da corregedoria, uma página muito importante na minha vida, muito boa. Aproveitei a experiência, fiz um livro com vários autores chamado Corregedorias do Poder Judiciário,
E todas as experiências, todas da vida, aproveitava para tornar alguma coisa prática para aproveitar no futuro. Eu e outros, né? Por conta do direito ambiental, que eu comecei a me interessar lá nos anos 70, e depois, no fim dos anos 80, lancei o primeiro livro, de crimes contra a natureza, que foi o primeiro. Por conta disso, começam a ter uma atividade mais forte na área, mais convites e, finalmente, uma ida internacional para a Itália, pagando tudo. E ali eu fiz as amizades, já fiz amizade com um cara do México, aí o mexicano me convidou, aí eu entrei no Programa das Nações Unidas por Meio Ambiente, conheci gente, aí é uma rede, né? É uma rede que vai aumentando desde que se saiba cultivar essa rede, né? Desde que se saiba tratar essas pessoas, que no fundo são iguais a gente, têm os mesmos anseios, as mesmas inseguranças, as mesmas virtudes, defeitos. E aí se abriu um leque de oportunidades riquíssimo, que foi me dando graça à vida e que foi sendo levado com o tribunal, junto, mas sem prejuízo ao tribunal. Sem prejuízo ao tribunal, nunca deixei de dar atenção ao tribunal. Ou seja, nunca larguei o tribunal para ficar dando palestra e rodando o Brasil. Não, claro que eu dei palestra aos montes, mas sempre aqui foi mantida a atenção devida. Bom, passada a corregedoria, eu não quis ser vice-presidente e aguardei a presidência. Claro, eu queria ser presidente, era o que eu mais queria, eu me preparei para isso a vida toda. Eu estudei administração da justiça a vida toda, eu coordenei 5 cursos no Conselho da Justiça Federal em Brasília, conhecia a gente, conhecia os poucos livros, conhecia do exterior, visitei Estados Unidos, Federal Judicial Center. A primeira vez que eu visitei, fui lá com minha mulher e 3 filhos pequenininhos. Os coitados foram obrigados a visitar o Federal Judicial Center. E os 3 coitados assistindo o julgamento no Supremo. E não podiam dormir. Presta atenção. Bom, aí, claro, eu tinha me preparado a vida toda. Até curso de propaganda e marketing eu fiz na ESPM, porque sabia que isso também era importante, transmitir o que o tribunal tinha de bom e fazia. E agora a presidência. Bom, a presidência foi uma coisa maravilhosa. A minha posse vieram pessoas de vários países, pessoas do Brasil inteiro, cerca de 700 pessoas. Foi uma posse muito bonita, muito rica, que me deu muita alegria. E os 2 anos de presidente, mais alegria ainda, mais fácil do que ser corregedor. Uma estrutura fantástica, esse prédio aqui que é uma coisa preciosíssima, não deve nada a tribunal de lugar nenhum do mundo, e um apoio de servidores de altíssimo nível, excelente, a aventura de ter a colega Marga Tessler como vice e o Wilson Darós como corregedor, isso é muita sorte, pessoas facílimas, trabalhadoras, interessadas, de toda confiança absoluta. Nós trabalhamos. Era um grupo, não era eu, era um grupo, né? As decisões eram tomadas de consenso, nunca tivemos um conflito. E aí foram sendo criadas muitas e muitas coisas que eu tenho dificuldade de lembrar. Mas assim, por exemplo, precisamos cuidar de tudo, não da jurisdição só. Isso sempre me pareceu. A jurisdição é o mais importante? Claro que é. Mas o que está em torno significa muito e faz com que ela seja melhor. Então, precisa ter um ambiente agradável. Se o ambiente não for bom, for tenso, não funcionam as coisas. Se for de ódio, então, aí acabou tudo, porque aí um grupo vai querer se vingar e atrapalhar o que o outro quer fazer. Não funciona. Para criar um ambiente bom, nós precisamos também de quem? Dos terceirizados. Eram mais de 200. São pessoas de um estrato social pobre, que vêm de cidades da periferia, que viajam às vezes 1h30 para chegar aqui. Então, o que nós podemos fazer para eles? Bom, podemos fazer coisas simples, como uma semana da saúde, de acordo com uma universidade. Será que isso é difícil? Não é difícil, basta querer. E daí, claro que eles também começam a ter uma
eles se sentem parte, começam a trabalhar melhor, isso influi no ambiente em geral. Então, isso é uma coisa boa. E desse tempo da presidência também, algumas coisas importantes aconteceram, como, por exemplo, o que hoje chamamos de PET, que foi admitir aqui os alunos da fase, que é onde vão os menores infratores aqui de Porto Alegre. Não é simples, não é fácil, às vezes pode não dar certo, faz parte do risco, mas deu certo e o tribunal parece que tem sido premiado por isso. Isso é uma coisa maravilhosa. Outra coisa boa foi o programa de voluntariado, de trabalhar dois tipos de voluntariado. Um, de visitas a locais, em que nós íamos todos aí, ou visitar idosos num asilo, ou crianças, ou houve um pessoal que foi num lugar que tinham pessoas que não se moviam, e as pessoas conversavam com eles e sentiam que eles reagiam, era o que contavam, né? Coisa maravilhosa. Isso foi bom. E o voluntariado, pessoas de fora trabalhar na justiça, que é uma coisa que nos Estados Unidos é mais do que praticada, mas aqui com essa nossa burocracia terrível, nunca era praticada, mas foi, com todas as resistências. Houve até representação ao Ministério Público. Tudo bem, faz parte, pode, mas a procuradora sabia que isso era uma coisa bem intencionada e arquivou. Ou seja, quem quer fazer se submete a riscos. Mas quantas horas de trabalho aquelas pessoas deram para o tribunal, para a primeira instância, e isso reverteu sem que possamos medir na vida de pessoas, fazendo que o processo ande mais depressa. Maravilha! Outra coisa importante foi promover a conciliação no segundo grau. Também em viagem para os Estados Unidos, levei juízes para fora do Brasil 17 vezes até hoje. A última vez levei para a China, o ano passado. Nos Estados Unidos havia conciliação na segunda instância. Por que aqui não pode ter? Pode ter. Como vamos fazer? Vamos fazer pegando os processos menos agradáveis, aqueles que ninguém quer. E aí as pessoas vão topar porque vão se livrar. Qual que ninguém quer? Pela ordem, SFH. Não tem nada mais pouco sedutor do que julgar uma apelação do SFH. Todos concordaram, exceto um colega. Curiosamente, é o que tinha mais processo no gabinete. Não concordou? Ah, ótimo, não quer? Perfeitamente, não tem problema nenhum. Vamos fazer com os outros. Claro que depois de 2, 3 meses ele concordou, porque viu que o gabinete dele ficava com maior número ainda. E hoje essa conciliação espalhou pelo Brasil inteiro. É uma coisa já institucionalizada. Eu também percebia que os servidores precisavam ser especializados nas suas áreas, né? Como se especializar sem ter noção? A maioria é formada em direito, mas tem que ter noção de administração. Então fizemos um convênio com a URGS aqui em Porto Alegre e um com a PUC do Paraná. A PUC do Paraná era para servidores de primeiro grau, de Santa Catarina e do Paraná. E aqui a URGS para o pessoal do tribunal e da primeira instância. Foi um curso de especialização com 360 horas aula e de administração da justiça, com monografia ao final, e as pessoas aprendendo. O curso foi aqui dentro, no tribunal era aqui que as pessoas tinham aula, tudo facilitado. Eu creio que nenhum tribunal do Brasil tinha feito isso até aquele dia. Foi o primeiro tribunal do Brasil, preparou, não é à toa que aqui é uma elite, isso não é uma elite por causa daquilo, mas é também por causa daquilo. Claro. Então, criou-se uma elite de administração, uma cultura de administração da justiça, que é muito rica. Aqui no nosso tribunal é de ponta, certamente, sem ser pretensioso, o melhor do Brasil. Assim foram se sucedendo tantas coisas que quando eu vejo uma publicação do tribunal, eu fico até surpreso de que tenham acontecido tantas. Aquilo parecia que era assim, 2 anos da minha vida que eu tinha que usufruir cada minuto ao máximo e fazer ao máximo, etc. Eu queria aquilo mais do que ser ministro do STJ, sem dúvida alguma. Para mim, aquilo era o coroamento da carreira. Ministro do STJ, claro, uma coisa linda e honrosa. Entrei numa lista tríplice, não fui escolhido pelo companheiro Lula, talvez já tenha achado que não era o caso. Isso é uma escolha política, não tem problema nenhum, mas nunca me preocupei com isso, nem perdi
o bom humor por causa disso, mas aqui, se eu não tivesse sido presidente, com certeza eu ia perder o bom humor por algum tempo, pelo menos. A marca seria, então, o fortalecimento da administração eficiente da justiça. E isso foi percebido pelas pessoas, algumas só depois do término do mandato, o que é normal, não há problema nenhum. E eu, quando encontro o juiz de primeiro grau, que depois de aposentado, quando não tenho mais nada a oferecer do ponto de vista profissional a eles, ou com os servidores, e me tratam com muita consideração, eu acho assim que eu sou retribuído muito bem por isso. Eu nunca imaginei nada disso, acho que foi assim maravilhoso e nem poderia esperar mais do que isso. Era isso que eu queria. Aqueles 2 anos, fora os outros que eu pertencia ao tribunal, claro, de outras formas, mas aqueles 2 anos foi onde eu pude dar o máximo pelo tribunal, pela sociedade, e isso irradiar para outros um pouco mais, um pouco menos. Isso tudo, eu creio que assim é a síntese desse trabalho. E para ele eu me preparei, olhei muito, estudei, viajei, eu conheci muitos tribunais no exterior. Eu acredito, não quero ser pretensioso, que eu sou o brasileiro que mais conhece tribunais no exterior. Eu conheço 46 tribunais no exterior. É muita coisa. E em todos que eu vou, eu visito e aprendo até hoje. E com isso vou arregimentando conhecimentos. Bom, além da função de juiz, eu também fui preparando o futuro, porque depois que eu levei aquela estocada em 89, não vim para o Tribunal Regional Federal, não fui promovido, e eu percebi que eu tinha que ter sempre uma segunda hipótese na vida. Se uma não dá certo, eu tenho outra. Então, fiz o mestrado, fiz doutorado, já pensando, um dia, se eu me aposentar, eu vou ser professor, eu tenho que ser alguma coisa. E não tenho vontade de voltar a advogar, porque advogar me cansa muito. Quando advoguei, eu não conseguia dormir direito, absorvia o problema das pessoas, aquilo não me fazia bem. E então, fiz mestrado, fiz doutorado, sempre na matéria ambiental, matando 2 coelhos de uma cajadada só. Se eu tiro o título, mas também já estou preparando a dissertação e já estou lançando um livro, e já estou lançando um livro, e já estou me tornando mais conhecido. Bom, então fui ser professor. Eu tinha sido professor nos anos 80. Depois voltei a ser professor. O mundo tinha mudado, os jovens eram muito diferentes. No início, eu tive um susto assim com a mudança de costumes, era muito diferente. Tive dificuldades, tive momentos de tensão, de me adaptar. Mas, passada essa fase, eu me adaptei e hoje eu me sinto muitíssimo bem com os jovens. E eles gostam de conversar comigo porque eu tenho experiência para dar. Eles estão sonhando, ótimo. E eu contribuo para os sonhos deles, tento ajudá-los a realizar, oriento que não sejam só sonhadores, que tenham um pé no chão, que tem que se preocupar com isso também. E a docência para a graduação é uma coisa e para a pós-graduação, mestrado, doutorado, que eu sou professor, é outra, muito agradável, porque daí são pessoas de muito bom nível. E aí eu aprendo com eles, eu discuto com eles. Isso é um outro tipo de relacionamento, de crescimento. Então, a docência também é uma coisa muito gostosa e sacrificada, muito sacrificada. Hoje eu tenho que trabalhar mais do que quando estava no tribunal, porque aqui eu tinha assessoria, agora hoje eu não tenho nenhuma, eu tenho que fazer tudo na internet e às vezes eu pago para alguém e às vezes a minha esposa me ajuda muito e assim é puxado, é muito puxado. Pagam bem, exigem, assim é o mundo moderno. A hora que eu senti que eu já falei para o coordenador, olha, comigo não se preocupe, a hora que eu senti que eu não consigo preencher tudo, porque tem que publicar 8 artigos por ano, é muita coisa,
A hora que eu não aguentar, eu vou sair, eu mesmo saio, não te preocupe, não vai ter aqueles dramas de ter que mandar embora o professor, nada disso. A administração da justiça eu fui desenvolvendo com toda essa vida, experiência, interesse. Quando me aposentei, fundei uma ONG, o IBRAJUS, que acho que é a única do Brasil na área, e lá a gente faz pesquisas, publica artigos, faz entrevistas, etc. E agora fui eleito presidente de uma internacional, que é a International Association for Court Administration, que é com sede nos Estados Unidos. Fui eleito entre pessoas do mundo inteiro. Eu nunca imaginei ser eleito de uma associação, presidente de uma associação internacional, mas fui, talvez, por me relacionar bem com as pessoas, não criar atritos, essas coisas assim devem ter influenciado, e aí me escolheram e fizeram a campanha. Eu não fiz campanha, lá os líderes é que fizeram e fui eleito. Então agora eu estou tendo acesso à administração da justiça no mundo inteiro. Se eu quiser saber na Indonésia como funciona alguma coisa, eu consigo em 24 horas. Na Indonésia ou na Índia, e as coisas assim ficam mais ricas. O contato internacional me agrada muito. Alguns processos assim me marcaram. Na primeira instância, aqui em Porto Alegre, teve um caso interessante que havia muitas coisas conclusas para a sentença antiga, 442, e um auditor da Receita era réu e me procurou pedindo, pelo amor de Deus, que sentenciasse, que estava 3 anos para a sentença e ele não aguentava mais, que ele estava ficando doente e que eu, se fosse o caso, condenasse, mas que sentenciasse. Essa me marcou muito, eu dei a sentença e nem me lembro se eu condenei ou absolvi. Depois, aqui no tribunal, um caso assim que me marcou muito foi, assim, esse foi um pouco doloroso. Foi uma represa que encheram aqui na Serra e havia uma acusação de que o estudo de impacto ambiental era viciado, só que tinha sido feito há 7 anos, a represa estava pronta e significava 1 bilhão e 200 milhões de reais, alguma coisa assim. E o que se queria era que não se deixasse encher de água o local. Aí um caso difícil até porque, como eu sou do direito ambiental, todo mundo esperava que eu só julgasse a favor do direito ambiental. Mas um minutinho, eu sou magistrado, não sou membro da Greenpeace. Isso é outra coisa. Se eu quisesse ser um ativista ambiental, eu ia para a Greenpeace, Sea Shepherd e outras. Não, eu sou magistrado. Aí fiz uma reunião nessa sala entre o Natal e o Ano Novo tentando um acordo. Tinha umas 40 pessoas aqui. Foi uma reunião importantíssima. O fato estava consumado e era 1 bilhão e tanto, não dava para impedir. Mas, infelizmente, não saiu o acordo, apesar de todo o que eles propuseram, porque havia um grupo de ativistas ecológicos muito radical. Aquilo não deu acordo, eu suspendi a liminar do juiz. Foi muito difícil para mim suspender uma liminar em direito ambiental. E, passado 2 dias, primeira e única vez na minha vida, reuniram-se umas 20 ou 30 pessoas lá fora e gritavam: Vladimir, ladrão! Vladimir, ladrão! Aí quase eu pedi para o Valdeci: olha, Valdeci, pede para descer lá e perguntar onde é que depositaram, porque eu não recebi nada, deve ser algum engano. Mas não dei bola, aquilo ali, bom, faz parte do... Eu não posso agradar todo mundo. Depois, em palestra, umas 2 vezes, quiseram me confrontar sobre isso, e eu simplesmente dizia assim: atos que eu pratiquei na jurisdição, eu não vou discutir. Não, eu não vou discutir uma atitude. Imagina se um juiz for discutir, um desembargador, tudo que ele decidiu, dar satisfações, isso não faz parte do sistema. A vida de juiz é uma vida muito interessante, muito rica. Isso de dizer que o juiz tem depressão, etc., para mim é uma conversa. Pode estar despreparado para a função ou não era o que esperava. Se fez o concurso só para ter 60 dias de férias por ano,
ou para mostrar poder e se tornar importante perante a sociedade, aí, claro, vem a frustração. Vem, porque é muito trabalho, às vezes é muita rotina, às vezes não tem muita graça, às vezes os anos passam na mesma função, aquilo cansa. Então, mas a função em si é maravilhosa, claro que é maravilhosa, eu faria tudo outra vez. Eu fiz muitas coisas na vida. Quando eu dou aula, o primeiro dia de aula, eu escrevo assim, currículo vitae, 2 pontos, não fui oficial de justiça. Aí eles não entendem, mas o que o senhor quer dizer com isso? Não, eu quero dizer que a única coisa que eu não fui é oficial de justiça. Aí eles não acreditam. Pergunta. Aí eles falam, promotor, fui 2 vezes. Defensor, não fui porque não existia, mas fui promotor e atendi o pobre anos e anos, filas de pobre, filas. Levava até criança para casa abandonada pelas mães. Levava para casa, minha mulher tratava, no dia seguinte arrumava alguém para pegar, coisas assim. Então, é uma vida assim, linda, eu acho linda, e com todo o desgaste que o judiciário tem hoje, que é muito grande, que é o maior de toda a história que eu já vi, 32% na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, uma lástima. Com tudo isso, ainda que tudo seja assim, o juiz pode fazer da vida dele uma coisa rica, ser respeitado, sim, porque as pessoas gostam de ver alguém trabalhando direito, respeitando o próximo e tendo atitude também, tomando posição e decidindo os conflitos, que é o principal. A memória institucional, salvo engano, acho que foi criada na minha presidência. E é muito importante. Assim, eu gosto de memória, e não por saudosismo, porque desde criança eu gosto das coisas, eu guardo coisas. E a memória do judiciário é extremamente importante, porque ela possibilita conhecer a sociedade naquele momento através dos processos. Tudo o que aconteceu na história do Brasil, as revoluções que aconteceram no Rio Grande do Sul, estão nos arquivos do tribunal, ou nos museus de memória do Tribunal de Justiça, ou mesmo no nosso tem. Todas as grandes atividades da história, a escravatura, eu tenho em casa certidão de venda de escravo, por exemplo. Tudo isso o judiciário tem e é pouquíssimo aproveitado. Isso uma coisa. A outra, a memória de móveis, de passagens, de fotografias, de instrumentos de trabalho, de símbolos da justiça, como o sino, que se tocava no passado para anunciar o leilão ou as audiências, e lá na Justiça Federal do Paraná tem um sino que era usado nos leilões. Tudo isso faz parte de nós. Nós não somos algo isolado que caiu na terra, nós somos os nossos ascendentes, a nossa história, a nossa memória, nós somos só um pedacinho disso tudo. O judiciário é tão rico nisso, e o TRF, então, preservando essa memória, se coloca numa posição muito importante, de vanguarda, porque isso vai ser valorizado daqui a muitos anos. Todos esses presidentes que estão aqui atrás, cada um tem a sua história. São histórias riquíssimas, diferentes. Imagine a história da ministra Helen, a primeira mulher que chegou ao Supremo. Uma coisa fantástica. Então, essa memória é essencial e, infelizmente, pouco guardada. Bom, então, para encerrar, como mensagem, o que eu diria é que os que virão, os que estão na administração, os que estão no tribunal e os que virão, que mantenham acesa essa chama deixada por todos esses que passaram por aqui, cada um ao seu estilo, que mantenham. Isso não será fácil muitas vezes, vai impor sacrifício, os sacrifícios têm que ser superados, os dissabores têm que ser relevados, a animosidade tem que ser controlada e é normal que haja em alguns momentos, controla-se. O importante é o conjunto, o importante é o tribunal. Não se pode perder uma história de 25 anos riquíssima, exemplar, um modelo para o Brasil, não se pode perder em hipótese alguma. Pelos desembargadores que têm vindo para cá, eu tenho certeza que vai acontecer isso, porque eu sei quem está vindo.
eles são muito bons.